Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amigo, que alegria para nós podermos acordar mais um dia, podermos ver o brilho do sol, sabermos que temos um Deus de amor, de bondade que está ao nosso lado e nos acompanha e nos protege e nos livra de todos os males. É Ele que coloca dentro do nosso coração fôlego de vida para que possamos estar vivos, respirar e adorá-lo. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus, o livro de Oséias, capítulo 8, o versículo 1. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos observar que quando os profetas falavam, era Deus falando. Hoje, quando nós pegamos a palavra de Deus e estudamos a Bíblia, é Deus falando conosco. Por inúmeras vezes, Deus quis orientar o seu povo, através dos profetas e através da palavra de Deus que nós temos em nossas mãos hoje. Mas os israelitas não deram ouvido à voz de Deus. Eles não quiseram ouvir os profetas levantados pelo Senhor para nos orientar, para orientar o seu povo pelo caminho que eles deveriam seguir. E eles menosprezaram a Bíblia. Mas hoje nós nos encontramos na mesma situação. Será se o nosso coração estará aberto a ouvir a voz de Deus? Será se o nosso coração está atento quando Deus fala conosco? Porque se nós não dermos ouvidos ao que Deus tem pedido para nós, as mesmas dificuldades que o povo de Deus viveu no passado, nós vivenciaremos nos dias em que nós estamos vivendo. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, Deus fala para Oséias, emboca a trombeta. Oséias deveria falar em nome dele. Oséias deveria mostrar a verdade. O povo tinha quebrado a aliança. O povo tinha menosprezado a lei de Deus. Deus, no passado, no deserto, colocou nas mãos de Moisés a sua lei com 10 mandamentos. Mas os israelitas deixaram de lado os ensinamentos do Senhor e estavam vivendo o que eles bem acreditavam que deveria viver. Quando no versículo 1, o profeta falando a respeito da águia, ele está se referindo ao rei da Síria, Salmanasé V, que ele estava prestes a atacar e invadir a Palestina, e não iria se demorar muito para que ele também pudesse chegar e sitiar o povo de Deus e destruir o povo do Senhor. Deus estava abrindo os olhos do seu povo, Deus estava advertindo o seu povo, haveria oportunidade de salvação ainda nesse momento, mas era necessário Deus olhar dos céus e ver uma verdadeira mudança. Se não houvesse mudança, eles estariam decidindo o seu próprio destino. Oséias capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da incoerência? Aqui nós podemos compreender que havia uma maior incidência de adoração a ídolos lá em Samaria. Fica muito evidente para nós que muito em breve essa nação sofreria as consequências deles terem adotado essas práticas idólatras. Jeroboão seria pessoalmente punido porque ele tinha nas mãos a responsabilidade de inibir, de destruir os altares. Mas era o próprio Jeroboão que incentivava na nação a fazer esse tipo de práticas idólatras. A maior loucura de um ser humano é pegar alguma coisa feitas por mãos humanas e colocar diante dele, acreditando que essa obra feita por mãos humanas é superior a ele. E muito mais ainda algumas pessoas acreditarem que essas obras feitas por mãos humanas é superior ao seu próprio Deus. Isso não é uma agressão ao Senhor, isso fere o coração do nosso Deus. Da mesma forma como os israelitas iriam sofrer no passado, aqueles que vivem nessa terra, colocando alguma coisa no lugar do Senhor, irão sofrer as consequências das suas próprias escolhas. É por isso que os israelitas clamavam por chuva, e a chuva não caía no seu devido tempo. É por isso que os israelitas clamavam por comida, e faltava comida para toda uma nação. Eles clamavam por justiça, e não havia justiça.
Quando nós abandonamos ao Senhor, nós escolhemos o nosso próprio caminho, Deus permite que nós colhamos os frutos daquilo que nós estamos plantando. Oséias capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Deus estava enfaticamente mais uma vez falando com o seu povo. De nada adiantou ter escrito as minhas leis, de nada adiantou ter levantado homens e mulheres para que pudesse falar em meu nome, orientando vocês, porque mesmo que essas pessoas tivessem vindo como vieram, vocês escolheram fazer da vida de vocês o que vocês bem quiseram. A palavra de Deus foi deixada para vocês, mas vocês escolheram andar pelos seus próprios caminhos. A paciência de Deus estava chegando ao seu limite, ao seu final. O mesmo Deus que um dia libertou o seu povo lá do cativeiro do Egito com mão poderosa, enviou as suas pragas sobre a nação do Egito e libertou o seu povo, esse mesmo Deus agora iria permitir que o seu povo fosse levado para um outro cativeiro. E esse cativeiro seria mais difícil do que o primeiro cativeiro. Eles clamariam, sofreriam, mas o objetivo final de Deus era levar o seu povo a abrir o seu coração, entender a vontade do Senhor e viver uma nova vida ao lado de Deus. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o profeta fala que Deus irá enviar fogo. E isso se cumpriu. Quando Senaqueribe invadiu as cidades fortificadas de Judá, ele, da verdade, colocou fogo na cidade. Da mesma forma aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele também destruiu e colocou fogo dentro da cidade. Querido amigo, quando Deus fala, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala é porque Ele quer o nosso melhor. Quando nós menosprezamos a voz de Deus, nós estamos decidindo onde nós iremos passar a nossa eternidade. Aqueles que ouvem a voz de Deus serão salvos pelo Senhor. Aqueles que, na verdade, escolhem fazer o seu próprio caminho, a sua própria história, estão escolhendo viver longe do Senhor. Quando os israelitas estavam escolhendo andar longe do Senhor, eles estavam escolhendo a sua própria sorte. E a razão pela qual eles passaram por tamanho sofrimento é por isso que foram perseguidos por nações mais poderosas daquela época. Deus tinha muitos planos e sonhos para o seu povo. Se escolhesse andar ao lado do Senhor, seria o próprio Deus que lutaria as suas batalhas. Nenhum mal chegaria à tenda de nenhum israelita. Mas por escolherem viver longe do Senhor, foram humilhados, foram rejeitados e, por final, foram dispersados entre outros povos dessa terra. O Deus que nós servimos, Ele é completamente intolerante a outros deuses. Ele quer ser exclusivo, Ele quer ser o primeiro e Ele tem que ser o último. Se Deus mesmo descesse nessa terra, seria Ele que teria ido a Samaria e em Betel e destruído os ídolos feitos por mãos humanas. Mas Ele pedia que os seus adoradores fizessem isso. Pelo fato deles não quererem destruir essas imagens feitas por mãos humanas, foi necessário que Deus se retirasse do meio do seu povo. A verdadeira religião não pode ser entendida apenas como um mero ritual. É necessário viver de coração. É necessário permitir que cada ação que praticamos a cada dia, seja ela que atinja o âmago do nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a cada dia nós temos que fazer um sacrifício vivo. Irmos diante do nosso Deus, ouvirmos a sua voz e sacrificarmos a nossa vontade para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. É um sacrifício vivo fazer a vontade do Senhor, porque o nosso coração é propenso a andar por um caminho. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que renunciar à nossa vontade para ouvir e para fazer e seguir a orientação do Senhor. Vivendo dessa forma, temos a bênção de Deus, a proteção do Senhor. E sempre estaremos andando ao lado dele. Mas quando nós rejeitamos ouvir a voz de Deus, nós somos deixados a seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria sorte. Mas, amigo, hoje Deus faz um convite para todos nós. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está nos convidando a andarmos ao lado dele, a entregarmos o nosso coração nas suas mãos. Hoje nós podemos fazer isso. Está nas nossas mãos o direito de escolha. Se nós escolhemos andar ao lado do Senhor, tenha certeza, as portas e a janela dos céus estarão abertas para derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Querido Pai, nessa manhã reafirmamos o nosso compromisso de andarmos ao teu lado, de vivermos para ti. Entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Perdoa os nossos pecados,
nos salva mediante a tua infinita graça e misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.